Boa noite, Nelson Guimarães. Tudo bem, gente? Estamos aqui na nossa live, diretamente do meu Facebook aqui e do meu Instagram. O Instagram é @NelsonFGuimarãesOficial. E essa mensagem e todas as mensagens que nós ministramos aqui, colocamos aqui, nós encaminhamos para o nosso canal do YouTube. Você pode entrar lá depois, tá? Se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e acionar as notificações. O canal é Nelson Guimarães Oficial. Entrando aqui já, Mário Lopes, Jonathan Júnior. Seja bem-vindo aí, Jonathan. Seja bem-vindo aí, Mário. Tô acenando aí para vocês. Tamo junto. Bom, Projeto Rei, as pessoas me perguntam, eu sempre faço uma introdução para você entender. Tá aqui na camisa, Projeto Rei, é uma mentalidade, é porque nós entendemos que depois da cruz, a mensagem central, tamo junto, a mensagem central da Bíblia, a mensagem central de Jesus é o reino. Por quê? Porque Lucas 16:16 está escrito assim, a lei, que é a lei de Moisés, e os profetas, que são os profetas da antiga aliança, foram até João. Desde então que João Batista, que batizou Jesus, desde então é pregado o reino. Então, a partir da cruz, é o reino. Colossenses 1:13 diz, ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Romanos 5:17 diz, se pela ofensa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, que somos nós, e o dom da justiça, reinarão em vida. Reino hoje. Outro texto, Mateus 25:34. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde que o mundo foi fundado, essa terra que você pisa hoje e respira esse ar, desde que essa terra foi fundada, Deus estabeleceu o seu reino. Ali no Éden, naquele ambiente de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, antes do pecado de Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, o Jardim das Delícias, era o ambiente de reino que Deus estaria estabelecendo. Tanto que Deus coloca o homem para guardar e cultivar o jardim. Presta atenção. Cultivar é da raiz de cultura. Vem da cultura. E que cultura? Cultura de reino. E guardar o quê? Guardar essa cultura. Então não é que Deus criou o homem para ele ficar trabalhando, para ele ali como agricultor, e era o guardião do jardim. Não. Era para ele receber a cultura do reino de Deus, que é rei, trazer para o homem, e o homem estabelecer essa cultura na terra e guardar essa cultura. Por isso que hoje a gente entende que a igreja precisa entender o que é o reino. E vemos uma igreja hoje, presta atenção, não estou falando de denominação, estou me incluindo nela, a minha mentalidade. Ainda agora estava aqui com o pastor Paulo Rodrigo, que é o pastor de jovem, falando exatamente isso. Nós também precisamos mudar todo dia ter um entendimento do que é o reino, ressignificar muita coisa, parar de praticar muitas outras, para que a gente consiga o que é o reino, entender o que é o reino e avançar com ele. Então o Projeto Rei é uma mentalidade, não é uma igreja, não é uma denominação, porque igreja só existe uma, que é o corpo de Cristo, que somos nós unidos. Eu e você, quando nos unimos, somos pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Essa é a igreja, essa é a eclesia que caminha sobre a face da terra. E essa eclesia tem uma visão a qual ela deve caminhar sobre ela. E essa visão é o reino. Mas, pastor, alguns dizem que a mensagem central é a graça, é a salvação, é o amor de Deus. Tudo isso faz parte do reino. Você entra no reino pela graça, porque pela graça sois salvo, salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie.
Efésios 2, versículo 8 e 9. A saber, se com tua boca confessar o Senhor Jesus e com teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nós precisamos entender que a graça é a porta de entrada, tá bom? A salvação pela graça é só a porta de entrada. Depois que você é colocado para dentro do reino, agora você tem que cumprir uma missão. E todos nós estamos aqui para cumprir essa missão e um dia estaremos diante do tribunal de Cristo para recebermos ou disciplina ou galardão. Isso para reino, para governar com Cristo os 1000 anos que ele vai passar aqui na Terra. Isso é um outro estudo, isso é muito conteúdo, muita coisa que a gente tem que estudar. Mas é para que você entenda, o reino já está na Terra, o reino já está dentro de nós, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso. E tantos outros textos, Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a muitas nações, a todas as nações, então virá o fim. Então a mensagem é essa, e nós queremos aqui que você entenda isso, tá bom? Então vamos lá. A mensagem que eu tenho falado sobre Melquisedeque, nós temos falado sobre Melquisedeque. Por que é importantíssimo você entender sobre Melquisedeque? Porque Melquisedeque é o sacerdócio, é o rei e o sacerdócio, os dois, rei e sacerdote, da ordem a qual nós, na nova aliança, fazemos parte. Você não saber muito sobre Melquisedeque, você não estudar sobre Melquisedeque, você não ouvir na sua igreja, lá na sua reunião sobre Melquisedeque, é complicado até você entender quem é Cristo. Por quê? Estão conectados. Porque senão você vai ficar conectado ao Jesus antes da cruz, que é o Jesus de Nazaré, que é o Jesus homem. Depois da cruz, ressurreto, ascendeu aos céus, desceu o Espírito, repartiu na igreja. Esse Cristo é o que fala a igreja hoje. Esse Cristo é que fala no nosso coração e no nosso entendimento. Então nós precisamos entender isso. Leandro, seja bem-vindo aí. E aqui, Paulo Rodrigo, pastor Paulo Rodrigo, aqui no Facebook, outros que já entraram, mas eu não consigo ver. Então vamos lá. Eu falei na mensagem, dessa sequência de mensagens, que Melquisedeque é maior que Abraão, tá? Por que é maior que Abraão? Porque o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 7, diz que o menor é abençoado pelo maior. Então, lá em Gênesis capítulo 14, quem abençoou quem? Melquisedeque abençoou Abraão. Então, aqui nós lemos em Hebreus 7, versículo 7, diz assim: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ponto final. Se Melquisedeque abençoou Abraão e Hebreus 7 está dizendo que o menor é abençoado pelo maior, logo, Melquisedeque é maior que Abraão. Já falei sobre isso. Eu falei também que Melquisedeque era maior que Moisés e a lei. Por quê? Porque em Hebreus, capítulo 7, 15 e 16, diz assim: e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então, se Moisés e a lei estavam ali conectados, e aqui o novo sacerdócio é maior do que tudo isso, é óbvio que Melquisedeque, até porque nós acreditamos que ele é Cristo, é maior do que Moisés e a lei. Eu já falei sobre isso na outra mensagem. E hoje nós vamos ver, o tema dessa mensagem é a Melquisedeque, o tema que eu coloquei lá, é superior. Não, na verdade, o tema que eu coloquei lá ficou Melquisedeque, o sacerdócio excelente e eterno. Mas, de qualquer forma, é para mostrar para você que ele é superior. Então, hoje, nós vamos ver o quê? Que Melquisedeque é maior do que Arão, que é o sacerdócio o sacerdote da antiga aliança. Na verdade, eu vou ler um texto
que já dá para a gente tirar que ele é maior do que Arão e maior do que o sacerdócio levítico. Mas hoje eu só vou ver maior que Arão. Na quinta-feira, perdão, no domingo, nós vamos ver. Por quê? Porque o sacerdócio levítico é um conteúdo um pouco mais extenso, porque tem a ver com músicas, porque ele é o sacerdócio que fazia o serviço na casa, né, no tabernáculo. E aí as pessoas já levam para o lado dos levitas, que hoje funcionam dentro da igreja. E eu quero ver isso com um pouco mais de atenção no domingo, tá? Então hoje, sacerdócio, hoje Melquisedeque é maior do que Arão, ok? E eu vou ler aqui Hebreus capítulo 7, versículo 11. Vou ler o 11, 12, 13 e 14. Diz assim: de sorte que, se a perfeição, presta atenção no texto, quem gosta de estudar, presta atenção. O canal do pastor Nelson Guimarães, não é para gente que quer passar na internet, dar uma olhadinha numa mensagem no YouTube. Eu não sou YouTube, eu estou aqui para ensinar. Eu tenho chamado para ensinar, para estabelecer o reino de Deus, a mentalidade do reino, para as pessoas entenderem quem elas são, qual a sua verdadeira identidade depois da cruz, o que você está fazendo aqui na terra e o que você tem que fazer para expandir e avançar, ok? Então, pastor, faz mensagem de 5 minutos. Não dá para fazer estudo em 5 minutos, ok? Então, já estou te avisando. Se você é desse que gosta de coisa com validade de rótulo de iogurte, não tem como ficar aqui. É muito rápido, você não vai conseguir. Aqui a gente quer ser, como está escrito em Hebreus 5,13, experimentado na palavra de justiça. É isso que a gente quer. Então vamos lá, Hebreus capítulo 7, versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, tá vendo? Sacerdócio levítico, a gente vai falar sobre ele domingo agora. Porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo que outro sacerdote, aí está falando do sacerdote, não do sacerdócio, outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Esse é o cara. Arão é o sacerdote da antiga aliança. 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou o sacerdote? Mudou o sacerdócio? Mudou a lei. O pessoal fica batendo nessa tecla. Não, é a lei de Moisés. Não é lei de Moisés. Não existe mais lei de Moisés. Foi abolida. Tá? Foi abolida, já estudamos isso aqui. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Que lei agora? É a lei do Espírito e da vida. A lei é invisível. A lei não é palpável. A lei quem coloca dentro do seu entendimento, no seu coração, segundo Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel naqueles dias. Porei as minhas leis em seu entendimento e as imprimirei em seus corações. E eu vos serei por Deus, e eles me serão por filhos. E não dirá cada um, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Então, a lei de Moisés passou. Mudou o sacerdócio, mudou a lei, ok? Não guarda sábado, não tem festas judaicas, não tem bandeira de Israel, não tem chofar, não tem arca da aliança, não tem tabernáculo de Moisés, não tem nada. Eu lembro que um determinado período que a gente fazia célula, levava aquela arcazinha para casa das pessoas, como a presença de Deus. Aquilo ali não se usa, nem como símbolo mais hoje, porque hoje a presença já está dentro de nós. Você viu como símbolo? Enquanto a presença não vinha para dentro do homem, mas a partir do momento que a presença veio para dentro do homem, acabou o símbolo. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei era a sombra dos bens futuros. Os bens futuros chegaram. O Espírito chegou, acabou a sombra. Não tem mais sombra. Agora é realidade, ok? 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, porque aquele de que essas coisas se dizem pertence a outra tribo.
Qual era a tribo vigente no tabernáculo de Moisés ligado a Arão? Tribo de Levi. Era os levitas, que vamos falar domingo. Não perca a live de domingo. O pau vai quebrar aqui. É uma live que mais as pessoas contestam porque fala de louvor, fala de dança na igreja, de adoração. Então não perca domingo. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz mudança da lei. Porque aquele de que essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Opa! Ninguém serviu ao altar, ninguém era sacerdote da tribo de Judá. Nós somos conectados ao leão da onde? Da tribo de Judá. Então, é necessário que você entenda que o sacerdote até existe, porque Melquisedeque também é sacerdote, mas o pêndulo tem que estar totalmente puxado para o lado do rei. Por quê? Porque Jesus hoje é rei. Sempre foi, na verdade, não é hoje, sempre foi. Desde a eternidade, e a eternidade será rei. E nós somos rei junto com ele. Então, nunca Moisés, nunca se falou de altar. Verso 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Procedeu de Judá. E, concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdote. Então, de cara, você precisa entender. De cara, você tem que entender que o sacerdócio pendulado em Arão, ele é forte dentro de uma organização. Vou te dar exemplo. O Júnior está aqui, o Leandro também está aqui, outras pessoas que vão ver essa mensagem. Se perguntar assim, quem é o sacerdote do seu lar? Você já ouviu essa frase? Ah, meu irmão, eu já ouvi muito. O sacerdote do lar é o homem, é o cabeça. Mas por que tem essa linguagem que é o sacerdote do lar? Que é o que conecta com Deus, que intercede? Não, cara. É porque o pêndulo está puxado para o lado do sacerdote e o levítico. Perdão, o arônico. Não quero falar de levítico hoje. Ele é levítico, mas eu quero focar em Arão. Está pendulado para o sacerdócio errado. E por estar no sacerdócio errado, não pode enxergar reino. Não pode enxergar rei. Não pode estabelecer rei. Não pode treinar reis. Como vai treinar reis no sacerdócio ainda arônico? Pendulado para o sacerdócio e ainda o sacerdócio errado. Pastor, qual é a prova de que isso é real, que isso é verdadeiro? Salmo 133, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Salmo 133, 1 e 2. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma bênção. Esse versículo, esse texto aqui era muito usado na outra igreja que eu fazia parte. Verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Quem? Arão ou Melquisedeque? Arão. E que desce a orla dos seus vestidos. Vestidos. Rei usa armadura, porque rei sai à guerra. Quem usa vestido é sacerdote. Por isso está pendulado para o lado do sacerdócio. Mais ainda, é o óleo que a gente sempre usou nas igrejas para ungir, e usa até hoje. As igrejas hoje usam aquele óleozinho, que é esse óleo aqui de Arão. Mas, pastor, qual o problema de pegar aquele óleo e ungir? Porque antes da cruz, era o óleo de Arão feito de uma determinada forma, com especiarias, com medida exata, para fazer e ungir as pessoas, ungir o sacerdote lá na velha aliança. Esse óleo passou a cruz e hoje é usado na igreja para ungir pessoas. Mas por que não pode usar? Uma prova de que o pêndulo está pendulado para o sacerdócio e o sacerdócio errado, que é o arônico, é que o óleo é usado até hoje para ungir. Agora eu te pergunto, essa unção aqui é a vigente? Ou, lá como dizem Hebreus capítulo 9, até o tempo determinado da reforma? Quando a reforma veio, que foi na cruz, esse óleo saiu, dando o lugar para outra unção.
A unção de Melquisedeque é a unção de Cristo, que é a unção do Espírito, que está em 1 João, capítulo 2, 20 e 27. É um texto que eu uso muito. 1 João, capítulo 2, 20. Diz assim: e vós tendes a unção do santo, não é do óleo, não é do Arão. Vós tendes a unção do santo. E sabeis tudo. Olha que tremendo. Quando você recebe a unção certa, a Bíblia diz que você sabe tudo. Ninguém te engana. Você não cai mais em engano, em cilada. Não cai. Porque quem tem a unção do santo, você já é ungido pelo Espírito ou precisa do óleo de Arão? Precisa do óleo do Salmo 133. Meu irmão, transicionou, passou a cruz, virou, reformou até o tempo determinado da reforma. Está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 10. Você leia lá depois. Eu vou ler para você aqui. Deixa eu terminar aqui em 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Sabeis tudo. Dionísio, seja bem-vindo aí. Agora olha o 27. E a unção que vós recebeste dele, não é do óleo. Recebeste de quem? Dele. Cadê ele? Está no Espírito. Então você já recebeu. Eu não preciso ser ungido pelo óleo de Arão, para aquele óleo que as igrejas usam hoje. Não precisa. Por quê? Porque aquilo era símbolo para a unção que haveria de vir do Espírito. Era o óleo de Arão. O óleo de Arão, o representante do tabernáculo de Moisés, que era o sacerdote principal. Hoje, e daquela tribo lá de Levi, na verdade, Moisés nunca falou de sacerdócio de Judá, mas de Levi. Então, nós somos conectados ao leão da tribo de Judá. Então, essa unção que vem sobre nós é do Espírito, não é do óleo. E por isso o óleo não se usa mais hoje. E as pessoas falam, mas por quê? Qual é o problema? Leia lá em Tiago. Tiago diz, vou ler depois Tiago também, vou esquecer não. Olha o que diz, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira. Tá entendendo? Aqui no verso 20 diz, e sabeis tudo. E aqui está dizendo que a unção nos ensina. Se ela me ensina, eu quero essa unção, eu não quero a velha. A velha não me ensina, me faz fraca e inútil, como está em Hebreus capítulo 7, versículo 11. Então, capítulo 7, versículo 18. Então nós precisamos, eu fiquei processando aqui, é 11? Não, é o 18. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma nova aliança e essas coisas eram da velha aliança. E se você usar, você está impedindo todas essas coisas de chegar até a tua vida. Por isso que a pessoa fala, pastor, você tem tanto entendimento, tanta revelação, porque eu já eliminei essas coisas da minha vida. Arão nunca mais. Eu sou de Melquisedeque. Eu sou da ordem de outra ordem. Eu sou da ordem de Melquisedeque ligado ao leão da tribo de Judá e não Levi. Entendeu? Nós vamos ver domingo, mas entenda isso hoje. E é verdadeira, olha o que diz, e é verdadeira essa unção. E não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Permanecereis. Não vou sair disso. Então nós precisamos entender que essa unção é a unção a qual nós estamos conectados. Nós estamos conectados a essa unção e não a unção de Arão. Vamos lá em Tiago. Vou esquecer não. Tiago capítulo 5, versículo 3. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Glória a Deus. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele ungindo com óleo ou com azeite em nome do Senhor. Aí, pastor, mas está no Novo Testamento, livro carta de Tiago, e tem o óleo. Vamos no versículo 1. Lembre que Tiago era judeu, praticava o judaísmo, praticava a velha aliança. É esse aqui. Mas olha para quem ele escreve.
de um judeu que praticava a velha aliança, escrevendo para outro judeu, já convertidos, mas as práticas foram saindo gradativamente, como até hoje. Até hoje a igreja não consegue largar essas coisas que já eram para ter largado na cruz. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Olha para quem a carta está endereçada. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, as 12 tribos o quê? De Israel, judeus. Era uma carta que estava entulhada de cultura judaica, entulhada de cultura da antiga e da velha aliança. Então, esse óleo aqui, eles escreveram porque era uma prática do judaísmo usar o óleo. E eles ainda estavam usando. Como ficaram um tempo ainda batizando, ficaram um tempo ainda para mudar e transicionar isso. E nós aqui precisamos entender por quê? Porque está escrito em 1 João 2, 20 e 27 que vós sabeis tudo. E não tem necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito vai te ensinar e vai te convencer de que isso aqui é nova aliança. O que nós estamos falando aqui hoje é da nova aliança. E não se pode pôr vinho novo em odre velho. Não se pode colocar remendo de roupa nova em buraco de roupa velha. Vai romper, vai abrir mais. A ruptura, Jesus disse isso. E ele estava exatamente querendo ensinar isso para a igreja. Então, meu irmão, não quero fazer uma mensagem muito longa, para não ficar chato demais também. É estudo? É, mas vamos dar dosagens para que você consiga mastigar isso, digerir e entender. Arão, óleo de Arão, é da velha aliança. Nós fazemos parte da ordem de Melquisedeque. Por isso, Melquisedeque é o maior, é mais excelente, é superior e maior que o sacerdote da velha aliança. E Melquisedeque, quando aparece lá em Gênesis 14, depois ele aparece no Salmo 110, versículo 4, depois ele aparece no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Hebreus, capítulo 7, que ele fala, ali toda a história dele diz que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de vida, sem princípio, sem fim, é alfa, ômega, né, princípio e fim, e sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é esse cara? Quem tem esse perfil? Só tem uma pessoa que tem esse perfil, Jesus Cristo, o ressuscitado. Quem apareceu lá em Gênesis capítulo 14 para Abraão? O próprio Cristo. Nunca tinha aparecido, não tinha nenhuma menção dele na Bíblia, não tinha aparição nenhuma, de repente aparece, porque Abraão fez a coisa certa. E uma outra mensagem dentro dessa sequência, eu vou falar sobre isso. Por que Melquisedeque saiu diante de Abraão? Por que naquele momento? Por que não saiu antes? Ele veio desde o capítulo 12 caminhando, fazendo a trajetória dele. E ali naquele momento ele aparece. Porque ali ele fez algo que atraiu e ali aparece Melquisedeque oferecendo pão e vinho. Então, meu irmão, Melquisedeque é maior que Abraão. Melquisedeque é maior do que Moisés, que eu já falei, e a lei, e Melquisedeque é maior do que Arão. E nós quase não ouvimos falar desse homem, dessa pessoa, desse representante que representa a nova aliança. Então, eu quero encerrar por aqui e quero dizer para você, nós precisamos estudar o curso que nós vamos fazer, nós vamos ensinar isso todo detalhadamente. Vai ter e-book, vai ter vídeos, aulas. Nós precisamos avançar. O curso chama-se G42, Geração 42. Se você quiser se inscrever no curso, você tem que deixar aí nos comentários do Facebook ou do Instagram. Pastor Nelson, eu quero. Eu vou colocar você na lista. Por que não começamos ainda? Porque não tem gente suficiente. Eu não quero começar uma turma com 3 pessoas. Eu quero uma turma grande. Eu quero uma turma motivada, uma turma que queira, tenha fome e sede dessa mensagem. Outra coisa, pastor, vai ser pago? Não, gratuito. Mas eu peço que o pagamento que você faça, desde já, não precisa ser quando você for fazer o curso, não. Desde já, é ir lá no canal, se inscrever no canal Nelson Guimarães Oficial do YouTube e seguir a gente. Tem o Facebook do Projeto Rei, tá bom? Se você quiser procurar também, e lá, essas mensagens eu sempre coloco lá também.
o Facebook do Projeto Rei e tem o Instagram, Nelson F. Guimarães Oficial, Nelson Guimarães, Nelson F, tá? É o contrário, é Nelson F. Guimarães Oficial, tá bom? Vai lá e segue a gente, tá bom? Para que a gente ganhe relevância, essa mensagem ganhe relevância e chegue nas outras pessoas. Às vezes as pessoas ficam achando, o pastor quer aparecer, quer virar youtuber. Não, cara, eu tenho um chamado, você também tem, para fazer essa mensagem chegar no máximo de pessoas e desbloquear essas pessoas, destravar essas pessoas, para elas entenderem qual é a verdadeira identidade delas, quem elas são em Cristo, qual a missão que elas têm aqui na Terra e o que Deus espera de nós, ok? Então vou ficando por aqui. Desejo um restante de quinta-feira para você super abençoado. Você já é abençoado. Amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, estaremos aqui de volta falando sobre Melquisedeque é maior do que o sacerdócio levítico. E esse é um pouquinho mais, bate um pouquinho mais porque vai falar de trabalho na igreja. Então, a gente precisa avançar com isso, ok? Deixa eu orar por você e agradeço pela tua presença. Gostou dessa mensagem? Compartilha com as pessoas. Compartilha com as pessoas que você conhece, quem você quer que receba essa mensagem. Manda seguir lá no canal também. Se inscrever no canal e seguir no Instagram, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós queremos entender isso cada dia mais e mais. Estamos aqui, ó Deus, para fazer e cumprir a tua vontade. A tua palavra é clara quando diz que Jesus veio aqui cuidar dos negócios do Pai. Nós viemos também cuidar dos negócios do Pai. E é o teu reino estabelecido nessa terra. Existe um projeto chamado terra. E é o teu reino que precisa ser estabelecido aqui. E se depender de nós, nós vamos fazer isso. Vamos incendiar os corações, incendiar as pessoas, para que elas entendam o que elas estão fazendo aqui, qual a missão delas. Senhor, todos que estão aqui e os que vão assistir são abençoados, são abundantes. Eu determino isso sobre a vida deles. Eu oro pelo nosso país, Deus determinando que o Brasil é abençoado. Oro pelo nosso presidente e eu sei que ele já está melhor. Determinamos que ele tem saúde, saúde plena para o presidente do Brasil. Nós determinamos isso. E oro também, ó Deus, declarando que todo o povo brasileiro é saudável, tem saúde, as famílias têm saúde. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, ativa o rei. As pessoas às vezes perguntam, por que você fala isso sempre? Escreve isso no teu Instagram. Porque o pêndulo está para o sacerdócio. E você precisa ativar o rei que é em você. Porque o rei é o conquistador. O rei é o guerreiro. O rei é o que avança. Então ativa o rei que é em você. Ok? Fica na paz e tamo junto.